Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 23 e o 24. Gênesis, capítulo 2, 23 e 24. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler todos em uma só voz? Assim diz a palavra do Senhor. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Amém. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente eu queria agradecer, primeiramente a Deus, depois o pastor que fez o convite para que eu pudesse hoje trazer a palavra. É sempre muito importante para mim, sempre falo isso, né? Mas eu sempre considero um dia muito importante, e pregar sobre esse tema, que é a família, se tornou ainda algo mais especial, pelo carinho que eu tenho pela minha família e pelo tema também. O João Vitor brincou comigo enquanto a gente estava ali. Ele falou: nossa, cara, no dia do culto que minha família está dirigindo, tu que vai pregar, né? Aí eu falei: é, né? Essa semana eu estava pensando sobre isso, justamente sobre isso. Eu já tenho alguns anos aqui nessa igreja, e por bastante tempo, muito tempo na verdade, de 10 anos aí ou mais, eu não tinha ninguém aqui comigo da minha família. Ficava no momento da oração, quantas vezes minha primeira família que eu orei foi junto com a família da Valquíria. Depois passei por um monte de família aí orando durante os cultos. Passei pela família da Jussara, da Márcia, está ali rindo, né? Os irmãos lembram muito bem. Família Cândido já me acolheu, já orei junto com a família do Clíger, Josias e Epitácio. Ih, meu irmão, várias, cara, os irmãos viam eu sozinho e falavam: vem cá, Elias, vem cá pro meu lado. E hoje, só de membro, tenho 4 pessoas, somos 4 aqui da minha família. Tem ali minha esposa e meu sobrinho comigo, tem minha irmã que está trabalhando. Isso é motivo de louvar e agradecer o nome do Senhor. Por isso que eu tenho um carinho imenso pela família. Tenho um carinho muito grande. Nossa, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, fiquei muito emocionado. Fiquei muito emocionado pela volta que deu na minha vida. Hoje, antes, com uma família destruída, tomamos um golpe muito grande. Nunca imaginaria que seria um golpe tão forte que minha família poderia tomar, porque ela foi destruída, aparentemente destruída. Nem planejava contar isso, irmão. Só que, de repente, você está precisando ouvir isso. Não vou me alongar porque tem o tempo. Eu vou voltar aqui à palavra. Mas aos 8 anos de idade, tive a infelicidade de perder meu pai. Meu pai cometeu um suicídio. Eu tinha 8 anos de idade. E foi um golpe terrível. Nunca esperaria isso do meu pai. Mas aconteceu, não tinha o que fazer. A família se dispersou, cada um dos irmãos foi cada um para o seu lado. Então eu não imaginaria como a vida ia trazer tudo de volta. Na verdade não foi a vida, meu irmão. Jesus é muito bom. Eu lembro, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus com um propósito. Eu só queria pregar a palavra e expulsar demônio, meu. Não tinha, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, mas eu aceitei Jesus com um propósito. Eu falava: Jesus, eu quero ganhar alma e expulsar demônio. Não quero ninguém demoniado do meu lado. Sempre falava isso com Deus, até engraçado, né? Mas minhas primeiras tentativas de reunir a família de novo foi até engraçado, porque eles riam, porque eu ficava muito nervoso ao falar a palavra. Os irmãos lembram, eu ficava tremendo aqui na frente. Os irmãos acompanharam isso, eu ficava tremendo, gaguejava. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade no falar. Eles riam, eu falava: meu Deus, só estou querendo pregar, se converter, esse povo não se converte.
Eu lembro, na primeira tentativa, o Paulo Henrique estava na barriga da mãe dele. A minha irmã estava grávida, ele está ali, com 14 anos. Jovem bonita, beça. 14 anos de idade. Então, há 14 anos atrás, como foi minhas primeiras tentativas de fazer um culto no lar lá em casa. E hoje, após 14 anos, eu tenho colhido frutos. Tenho colhido resultados na minha família. Então, vale a pena plantar a palavra de Deus, meu irmão. Vale a pena se esforçar, vale a pena. Nunca imaginaria que um dia eu estaria aqui falando. Sempre foi meu sonho, mas eu sempre tive essa dificuldade e a timidez atrapalhava muito. Mas graças a Deus, eu tenho uma família, graças a Deus, que cada vez mais tem se unido. Minhas irmãs estão na presença de Deus. Dois têm que se converter ainda, somos 5 irmãos. 2 ainda estão precisando aceitar Jesus, mas continuam na luta aí, meu irmão. Os irmãos continuam orando pela minha família. E agora, particularmente, minha família que eu construí, eu e a Rayane. Amém? Vamos à palavra. Esse texto eu acho muito lindo e inspirador para os casais. A Bíblia fala que Deus adormeceu Adão e da costela dele, Deus formou a mulher. Quando Deus apresenta Eva a ele, quando Deus traz Eva e mostra ela a Adão declara isso. Essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. Não espere menos que isso, irmã. Minha jovem, não espere menos que isso. Quando o jovem te vê, que ele fale algo parecido, que ele fique impressionado com aquilo que ele olhar. Não espere menos que isso, espere declarações bonitas. E Moisés escreve algo logo em seguida, e ele fala: portanto, por isso, já que ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne, deixará um homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua esposa. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua esposa. Construção de família, aqui nós estamos falando. O homem deixa a casa dos seus pais, desapega, tanto financeiramente, emocionalmente, e une-se à sua esposa. E a construção da família se inicia aí. Provérbios diz que quem acha uma esposa encontra a felicidade e recebe a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os casados ficam felizes com essa palavra. Quem acha sua esposa encontra a felicidade e recebe a bênção de Deus. Portanto, continua o provérbio dizendo: alegre-se com a mulher da sua juventude. Se alegre com ela, seja feliz ao lado dela, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se alegre com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios continua dizendo, no capítulo 24, versículo 27, esse é para aqueles que querem construir uma família. Ele diz assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas. Ou seja, trabalhe antes de construir uma família. Você que está pensando em se casar, noivar, esteja certo que você conseguirá. A Bíblia fala assim, e você esteja certo que poderá ganhar a sua vida. Então, case, e antes de casar, esteja certo de que você vai conseguir suprir com a necessidade daquele casamento. Emocionalmente, financeiramente. Claro que ninguém casa pronto, meu irmão. Nossa, eu queria ter estudado essa mensagem antes de casar. Talvez eu estaria melhor. Fiz alguns dias de curso com o pastor Joelson. Não esqueci nada, está aqui. Foi quantos dias que a gente fez de curso? Depois pouco tempo, uns 8 dias. Então, casei com 26 anos, então... foi mais na mensagem no WhatsApp do que presencialmente. Casamento é isso, meu irmão, é desafiador, mas também é recompensador. Nossa, vou fazer 4 anos de casado. Eu vejo a diferença da minha vida antes e depois de ter conhecido a minha esposa. Porque casamento é recompensador, é desafiador. E eu percebi que quando eu disse sim, foi apenas o início de tudo. Nossa, tenho aprendido tanto, tenho vivido tantas experiências.
E o sim foi apenas o início. Eu pensei que, nossa, estou casado já, mas não, é apenas o início. Já estamos casados. Mas foi o início de tudo. Tive que aprender sobre convivência, aceitar as dificuldades dela, aprender a conviver e, em nome de Jesus, ir polindo-nos. Na verdade, tanto eu quanto ela precisamos melhorar a cada dia. E casamento é isso. Dia após dia, convivência. E eu tenho aprendido grandemente sobre isso. Então, aos mais novos aí, nossa, nunca esperaria que eu ia falar sobre isso, cara. É engraçado. É engraçado, né? Nunca esperaria que eu ia estar falando sobre isso, porque eu sempre imaginei o culto da família, eu sempre vejo como se tivesse alguém mais experiente. Então eu tenho uma visão muito rasa sobre isso. Eu estava conversando com meu sobrinho esses dias. Falei, nossa, eu gosto de ser tio, eu gosto de ser filho, eu gosto de ser sobrinho. E eu tenho gostado muito de ser marido, gente. Tenho gostado muito. É uma experiência muito boa. Ser genro também é bom demais. É, mano. São experiências boas. Tem gente que encara isso de uma forma ruim. Eu falei brincando, minha sogra tem a igreja dela, não pôde vir hoje. Falei, dona Sônia, se a senhora vir, a senhora vai ser uma das primeiras sogras que o genro levou no culto da família. Ela começou a rir. É bom demais, irmão. Eu sempre tenho uma frase lá em casa, eu falo, casar é muito bom. Ela morre de rir com isso. Casar é bom. E a construção da família tem que ser assim, você tem que trabalhar antes. A Bíblia fala, não construa sua casa na areia. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique. Tempestade vai derrubar. As crianças gostam, né? A casa da família tem que ser construída na rocha, que é Cristo. Eu lembro que durante o meu namoro, a gente tinha nosso momento lá de oração. A gente tinha um ditado que a gente tinha que deixar um espaço para o Espírito Santo no nosso meio. Nunca é muito próximo. Pegou, João Vitor? Cassiana, né? Deixar um espacinho para o Espírito Santo. A gente gostava de ter nossas leituras diárias. Então assim nós vamos construindo nosso relacionamento. Assim a gente vai construindo aquilo que vai se tornar um casamento. E a Bíblia fala que o casamento tem que ser respeitado por todos. Hebreus diz, no capítulo 13, que o casamento seja respeitado por todos. E que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Vamos para um ponto sério. Um ponto mais sério dessa palavra. O casamento tem que ser respeitado por todos. É muito abrangente isso. Todos é muita gente, né? Então todos têm que respeitar o casamento. Seja sua família ou pessoas externas. Tanto você também. Por isso que Deus julgará os imorais e os infiéis. Aqueles que cometem adultério. A Bíblia diz que Malaquias profetiza, na verdade, Malaquias no capítulo 2, versículo 16, o povo estava cometendo muito pecado do adultério, o povo de Judá. Malaquias se levanta em nome de Deus e ele fala só, o Todo-Poderoso de Israel diz, eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Eu odeio o divórcio. Há um ponto importante dessa palavra. Mas aqui também deixa claro que é possível que através da infidelidade haja o divórcio. Então preste atenção naquilo que você está fazendo. Esteja atento. Se você estiver de conversa, esteja ligado, porque se você cometer o pecado de infidelidade e adultério, é possível que você destrua o seu casamento. E a Bíblia fala que o Todo-Poderoso de Israel odeia isso, que um casamento seja destruído. Os fariseus questionaram Jesus acerca disso uma vez. Eles falaram, Jesus, é lícito dar carta de divórcio ou dar um documento de divórcio para nossa esposa? Jesus fala, o que Moisés disse? Lembra? O que foi dito lá no começo? O que Deus uniu, ninguém separe. Mas Moisés permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do vosso coração. Porque eu imagino que naquela época como seria difícil
após um caso de infidelidade, o que a mulher não passaria dentro de sua casa? Antes não tinha todas essas leis. E por esse motivo, por causa da dureza, porque poderia acontecer maus tratos ou qualquer outra coisa, Moisés permitiu isso. Mas Jesus disse claramente, não foi assim desde o início. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o que Deus uniu, a igreja está ligada, então aqui não vai ter isso não. Em nome de Jesus, aqui não. No teu casamento não, em nome de Jesus. Porque o que Deus uniu, meu irmão, o que Deus uniu, o homem nenhum vai separar, em nome de Jesus. Está repreendido. Louvado seja o nome do Senhor. Princípios básicos para que isso não aconteça. Provérbios diz: não abandone a lealdade e a fidelidade, porque fazendo isso agradará tanto a Deus quanto aos homens. Então, se você for leal e for fiel, você agradará tanto a Deus quanto aos homens. Então não abandone isso. Não abandone isso. Seja leal, seja fiel àquele que está do seu lado. Isso é base para qualquer relacionamento. Para os irmãos verem, eu estava conversando isso com os meus sobrinhos, Paulo Henrique e Jonathan. Falava só, quer ter um bom relacionamento com qualquer uma pessoa, seja leal e seja fiel a essa pessoa. Fazendo isso, o provérbio diz que você agradará tanto a Deus quanto aos homens. Provérbio no capítulo 3, versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Casamento. A Bíblia, por isso que eu falei, o sim é apenas o início, porque a Bíblia é recheada de coisas, fala muito sobre o casamento, tanto para o papel da esposa, quanto para o papel do marido. Então isso simplifica, não facilita. O simples nem sempre é fácil, mas simplifica aquilo que nós devemos fazer enquanto casais. Por isso ela está recheada. Coríntios fala sobre isso. Efésios, se eu não me engano, tem 2 capítulos dedicados a 2 capítulos, né? Isso. Capítulo 5 fala muito sobre isso. Mas em Colossenses fala algo ainda mais profundo. No capítulo 3, versículo 18 ao 21, ele fala sobre os deveres cristãos. E nos deveres cristãos, ele fala que a esposa deve obedecer ao seu marido. Ele fala que o marido deve amar a sua esposa e não ser grosseiro com ela. E essa questão da submissão é algo tão desprezado por falta de conhecimento. É algo tão desprezado justamente por isso, pela falta de conhecimento, pela falta de conversa entre os casais. A mulher não deve ser submissa ao homem porque o homem foi feito de forma superior. Pelo contrário, não existe nada de superior em nós. A única coisa que nos diferencia são as responsabilidades. Quando Deus criou o homem, ele fala só, você vai ter que trabalhar e cuidar da terra. Quando fez a mulher, ele falou, eu vou fazer uma digetora idônea. E ainda fala mais, eu criarei uma que seja como se fosse a sua outra metade. Como é que pode metade ser maior? Não tem como isso. Matemática não bate. Deus fez as mulheres para ser a nossa outra metade. A Bíblia diz em Gênesis que Deus disse para Abraão, a gente estava conversando sobre isso com o pastor. Deus fala com Abraão, Abraão, ouve tudo que Sara te disser. Ouça tudo que ela te disser, Abraão. Escute o que Sara te disser. O que tem de superioridade no homem quando Deus fala nisso? Ainda continua falando no Colossenses capítulo 3, e diz que filhos, o dever cristão de vocês é obedecer os vossos pais. Filhinhos, obedecei o vosso pai e a vossa mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. O dever cristão dos pais, não irritar os seus filhos e ensinar eles o caminho. Isso é dever cristão. Paulo é muito claro quando fala isso aos Colossenses. Então a submissão da mulher ao homem, ela é marcada pela espontaneidade. É uma obediência livre. Não existe essa submissão no meio cristão se não for voluntária. Você escolher isso, estar lado a lado com seu marido, e marido estar lado a lado. Por isso que eu gosto de combinar as coisas, porque será muito
facilitará para a mulher ser submissa se o marido for alguém amoroso e não grosseiro. E facilitará para o marido ser amoroso se a mulher for submissa. Tá entendendo até aí, irmão? Fica mais fácil de entendendo assim? É mais fácil se nós entendemos assim, porque Deus fez pra gente uma outra metade. Então, se nós acharmos que nós somos superiores, essa matemática nunca irá bater. Mas Deus deu os papéis a cada um. E para a mulher uma submissão, para que ela apoiasse a nossa missão de cuidar da nossa família. E que Deus levante hoje homens fortes, corajosos, que não abram mão de ser o sacerdote de suas casas, em nome de Jesus, e mulheres que acompanhem seus maridos com a mesma força e com a mesma garra do que aquelas mulheres de Deus que estão na Bíblia. Deus sempre nos colocou em pé de igualdade. Por isso que para a mulher vir ao mundo, ela veio da costela de Adão. Mas para o homem vir ao mundo só é possível se sair de uma mulher, né? Então, eu quero deixar bem claro que não há essa superioridade. Mas existe um respeito à missão. As irmãs não gostam disso não. As irmãs estão entendendo? Amém? Para não parecer machista, né? Estou falando que às vezes estão costumando dizer que a Bíblia é machista. Mas uma pessoa amorosa não tem como ser machista, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então converse, combine sobre isso. Em nome de Jesus, porque sua casa será uma bênção. Essa é a fórmula para uma família abençoada, meu irmão. Essa é uma fórmula para uma família abençoada. Uma mulher obediente, um marido amoroso e não grosseiro, filhos obedientes, pais que não irritam os seus filhos. Isso é uma fórmula do sucesso para a sua família, em nome de Jesus. Então anote isso, guarde isso no seu coração. Por isso que a Bíblia fala, esconde a palavra no teu coração para não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Homens, não sejam grosseiros, sejam amorosos. Mulheres, sejam obedientes. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, em nome de Jesus. Pais, não irritem seus filhos. Os filhos gostam disso, né? Gosta de ser irritada? Gosta não, né, Rebeca? Mamãe não pode irritar o filho não. Nem o filho pode desobedecer a mamãe. Nossa, meu irmão, a Bíblia fala muito sobre isso. Família. Ela é recheada desse assunto. E eu fico impressionado com a Bíblia porque ela não esconde os defeitos e atitudes de todas as famílias que estão nesse livro. Não esconde defeito algum. Eu olho para a família de Davi, homem segundo o coração de Deus, e eu vejo que Aminon comete um incesto com a sua irmã. Eu vejo que Absalão manda matar o seu irmão, e logo em seguida ele tenta tomar o reinado de seu pai. Eu vejo muito claramente Deus falando com Ezequias e fala assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E eu olho para a vida de Ezequias e eu vejo um rei idôneo, um rei sério que levou o povo à adoração a Deus. A Bíblia fala que ele era um homem de inteireza de coração. Por isso que quando Deus fala assim, você vai morrer e não vai viver, ele fala: Deus, olha, eu andei em realidade diante de ti, eu andei de inteireza de coração. Mas por que Deus fala com ele, põe a sua casa em ordem? Porque tinha algo a se fazer dentro de sua casa, na sua família. Tinha algo que ele teria que botar em ordem ali. Ele teria que organizar as coisas dentro do seu lar. E quantas famílias estão desorganizadas, meu irmão? Quantas famílias estão precisando dessa organização? Então olhe com um olhar diferente para a sua família. O que está acontecendo? Os papéis estão se invertendo lá na sua casa. Em nome de Jesus, conserte isso. Se levante. Observe isso. Por isso, eu vejo para a vida de Ezequias, eu vejo um homem de Deus. Mas Deus fala com ele: Ezequias, te falta algo. É pôr em ordem a sua casa. A sua casa está em ordem. Administre seus filhos. Coloque cada um no seu lugar. Em nome de Jesus, observe isso. Organize a sua família. Prepare a continuidade dela. E pouco se fala sobre isso. As famílias continuam, irmãos.
as famílias continuam. Eu sou prova disso. Tem muitos aqui que são prova disso. Minha avó foi peça importante nessa igreja há não sei quantos anos atrás. E hoje eu estou aqui, neto. Meu pai passou por aqui, minhas tias passaram por aqui. As famílias continuam. Então você observe, olhe sua família com o olhar de que vai continuar. Então se você não ensinar, se você vai se destruir uma hora, gente. Vai acabar uma hora. Vai acabar. Eu poderia citar a família de Acã, que foi destruída por causa dos pecados de desobediência e de furto. Eu poderia citar a família de Sansão e o seu pecado de sedução, a família de Eli, que foi destruída por causa da impiedade e da profanação que eles faziam com o templo de Deus. Se você afrouxar, meu irmão, isso pode acarretar sérios problemas na sua casa. Pode acontecer sérios problemas no seu lar. Talvez você não veja isso como foi o caso de Ezequias. Ezequias não viu seu filho Manassés reinando. Voltando para Ezequias, ele ora e pede a Deus mais 15 anos de vida. Ora e pede a Deus mais 15 anos. Ora e Deus dá mais 15 anos de vida a ele. No seu terceiro ano dos 15, ele tem um filho chamado Manassés. O filho dele, Manassés, começou a reinar após a morte dele, aos 12 anos. E a Bíblia fala que não houve outro que levou o povo de Israel a tamanha apostasia, a tamanha falta de fé como Manassés, filho de Ezequias, porque Ezequias não entregou aquilo que Deus queria, que era a organização do seu lar, pôr a sua casa em ordem. Então se preocupe com a vida dos seus filhos, se preocupe com o futuro da sua família, porque você pode estar sentenciando eles. Então converse, ensine, tenha uma família harmoniosa. Louvado seja o nome do Senhor, porque teve homens de Deus que fizeram isso. Eu poderia citar o exemplo de Noé, que com toda a sua família entrou naquela arca. Eu poderia citar o exemplo, meu irmão, de Abraão, exemplo de fé e obediência. Eu gosto da Bíblia por causa disso. Exemplo de fé e obediência, mas teve mentira no meio. Teve problemas no meio, enfrentaram as dificuldades. Eu poderia citar o exemplo da família do seu filho, a família do filho de Abraão, que é Isaac. Um casamento monogâmico, onde existiam pessoas simples. Isaac era uma pessoa simples, mas existia mentira no meio deles. Mas no final não foi manchado. Isso não foi uma mancha na trajetória dele. Eu poderia citar a família do seu filho, filho de Isaac, Jacó. Uma família também que foi marcada, meu irmão, pela perseverança e pelo amor. Os irmãos conhecem a história da família de Jacó? A família de Jacó foi a família que os irmãos venderam o seu irmão mais novo, maltrataram antes de vender. A Bíblia fala que os irmãos de José, filhos de Jacó, quando viram seu irmão vindo de longe, planejaram a morte dele. Mas no final só venderam, não quero diminuir isso, venderam seu irmão para uma comitiva de ismaelitas. Essa comitiva de ismaelitas vendia o seu irmão para Potifar. Lá na casa de Potifar, José foi acusado de ter um caso com a mulher de Potifar, foi preso. Na cadeia, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E ele fala com o padeiro, não, com o copeiro. Ele fala com o copeiro: copeiro, você vai estar diante do rei. E quando você estiver diante do rei, lembra de mim que estou aqui na cadeia? A Bíblia fala que passou-se 2 anos inteiros e o copeiro não lembrou de José. Mas chegou um momento que Faraó teve um sonho, o sonho das vacas e das espigas. E o copeiro lembrou que na cadeia tinha um homem chamado José, que conseguia interpretar o sonho. José chegou diante de Faraó e interpretou aquele sonho. E com isso, Faraó colocou ele como governador do Egito. Que trajetória! Maus tratos, preso, vendido e agora governador do Egito. Sendo governador do Egito agora,
a fome foi extrema em todo mundo. A fome extrema chama a família, o pai Jacó e os seus filhos descobrem que no Egito tem fartura, tem comida para se comprar. Jacó manda seus filhos até lá. José reconhece seus irmãos naquela situação. Arquiteta um plano, constrói um plano, e no final, José traz toda a sua família, perdoa e faz com que eles vivessem abundância na terra do Egito. E teve perdão, e teve reconciliação dentro de uma família que houve traição. Eu não sei o que está acontecendo na família dos irmãos, meu irmão. Eu comecei falando aqui que minha família sofreu um golpe muito grande da vida, algo que foi intenso. Mas se houver perdão, se houver reconciliação na família, no final ela vai ser marcada como uma família onde há amor. Ela será marcada como uma família que persevera. Ela será marcada, aquilo que aconteceu no meio não será a palavra final, meu irmão. Talvez hoje você está sem falar com seu irmão, com seu marido, com seu filho, eu não sei. E acontece isso, de ficar sem falar um com o outro, mas num momento. É momento de reconciliação na família em nome de Jesus. É momento de casamentos restaurados, irmãos unidos, pais unidos em nome de Jesus. Esse é o momento que a igreja tem que se unir como uma família também, meu irmão, em nome de Jesus. Existem famílias como a família de Josué. Exemplo, meu irmão, Josué era exemplo de compromisso e de coragem. Glória a Deus, aleluia. José, agora Josué. Exemplo de compromisso e de coragem. Ele se levanta no meio do povo, ele fala assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os seus pais, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É momento de decisão. É momento de escolha. É momento de decisão e de escolha. Noé teve uma escolha. A Bíblia diz que no contexto de Noé era de extrema corrupção. Era de extrema abandono de Deus. Tudo de ruim estava acontecendo dentro daquela cidade. No mundo inteiro, na verdade. Por isso veio a sentença. Entre o povo de Israel aqui, Josué se levanta e ele diz: olha só, não importa quem está do meu lado, mas importa que minha decisão foi tomada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu irmão. É momento de decisão, é momento de escolhas. E que em nome de Jesus não olhe para aqueles que estão ao seu lado, se eles estão servindo a outros deuses, se eles estão servindo a outras coisas, aos seus próprios desejos. Mas é o momento de nós decidirmos que serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Serviremos a esse Deus poderoso em nome